Olá a todos. Eu hoje passo por aqui porque algumas vezes em consulta ou mesmo em sessões em grupo, em pequenas conversas em grupo, aparecem-me muitas pessoas que falam da relação que têm ou que tiveram com a mãe como uma relação que não teve amor. Uma relação onde, nunca sentiram carinho, nunca sentiram amor partilhado, nunca tiveram uma conversa onde se tenham sentido vistos. E se é verdade que que algumas destas pessoas acham que essa relação difícil com a mãe, eh, teve como causa a própria mãe, foi a mãe que não quis dar, foi a mãe que não me deu, que nunca olhou para mim como um filho. Há também aqueles que aparecem como sendo eles os causadores. Eu tive ou tenho esta relação com a minha mãe, mas eu sinto-me culpado. Eu sinto que sou eu que não mereço ter uma relação diferente. É claro que quando se faz uma constelação, acede-se a um campo onde percebemos que há múltiplos fatores que explicam o que nós sentimos. Até porque de nós temos apenas um conhecimento de 1%, de forma consciente, o resto está registado no inconsciente ou no subconsciente. Eu só queria ter esta conversa para que as minhas palavras fossem uma ajuda para compreenderem um pouquinho, para começarem um caminho de compreensão na relação que tiveram ou têm com a mãe e que não corresponde àquela que gostariam de ter tido. Ou seja, as vivências que nós possamos ter tido com a mãe, desde que nascemos até ao presente, têm apenas um peso de 25%. Depois há outro fator que tem um peso igualmente de 25%, que é tudo o que sentimos no projeto sentido gestacional. Ou seja, tudo o que aconteceu, não só desde que fomos concebidos, mas mesmo antes disso, até aos 7 anos de idade, e que passa naturalmente por tudo o que a mãe viveu durante a gestação, as dores, as alegrias, os dramas que poderá ter vivenciado, o momento do parto, que é decisivo na nossa vida, e tudo o que vivemos numa ligação grande com ela até aos 7 anos de idade. E este aspecto tem 25% de peso no contributo que dá à relação que temos com a mãe. Mas o que tem mais peso e que explica melhor a relação que nós temos, no caso concreto agora desta conversa, com a nossa mãe, tem a ver com o que herdamos da nossa ancestralidade. Isso tem um peso de 50%. Ou seja, o que a mãe nos deu ou não deu está relacionado com o que a própria mãe dela ou que a nossa avó recebeu, e em relação à nossa avó, o que a nossa bisavó lhe deu tem a ver com o que ela recebeu e assim sucessivamente. Ou seja, quando nós olhamos para o nosso sistema familiar, nós percebemos que não fomos, se calhar, os únicos que tivemos uma relação difícil com a mãe, que é um padrão que se repete. Pode estar a acontecer que nós, pela primeira vez em algumas gerações, estamos a perceber que a relação difícil que eu tenho com a minha mãe, já a minha mãe tinha com a mãe dela e já a minha avó tinha com a sua própria mãe. E, portanto, quando estamos já com esta atitude de compreensão, já quando começamos a olhar e a perceber que estamos a repetir situações, isso já nos coloca num lugar não de culpados,
nem de julgadores, mas já nos coloca num lugar em que percebemos que há razões exteriores a nós, mas que nós herdamos e que explicam a relação que temos com a nossa mãe e que não correspondem em nada com aquilo que nós gostaríamos de ter. Apesar da mãe ter feito o melhor que sabe e que sabia. Bert Hellinger dizia mesmo que o amor que recebemos é suficiente, mesmo que achemos que não. A questão é que quando nós nos sentimos culpados de não ter recebido esse amor e que nos vamos culpando e que nos vamos. E isso contribui para que nos amemos cada vez menos. E se de facto nós não nos amarmos, dificilmente conseguimos também amar alguém. A nossa mãe tem. Nós somos 50% pai e 50% mãe. Se nós não compreendemos ou não começarmos a compreender o amor que não conseguimos sentir pela nossa mãe, que o facto de não aceitarmos a mãe que temos, essa parte, uma parte de nós, isso significa que uma parte de nós também não está a ser aceito por nós. Portanto, é muito importante que saibamos que esta questão da relação com a mãe ou com o pai é multifatorial e que nem a culpa está na mãe, nem a culpa está em nós, mas sim num conjunto múltiplo de fatores. Que, por exemplo, as constelações, mas outras terapias há, que nos ajudam a olhar e a perceber porque é que o que nós sentimos é real, tem causas que explicam, não há culpados. Isto é apenas uma breve referência para que nós possamos olhar para a relação que temos com outros olhos e assim darmos um novo contributo para começarmos a olhar para nós também de uma forma diferente e encetarmos um caminho sério de autoconhecimento. Se quiserem qualquer outro esclarecimento, contactem-me em privado. Obrigada.